Meus caros amigos, meus irmãos em Cristo Jesus. Hoje é dia 15 de abril de 2022, em nosso calendário. São exatamente 15 horas, que corresponde à hora nona no calendário judaico e no horário em que Cristo aqui esteve. Eu fiz questão de estar postando hoje no canal do YouTube esta mensagem, porque há 2000 anos atrás, nesse horário, numa sexta-feira como esta, Jesus foi crucificado. Mas eu quero falar para vocês sobre o dia mais decisivo, o dia mais importante para a humanidade. No gravação anterior, nós terminamos com Jesus e os discípulos saindo do cenáculo após Jesus ter lavado os pés dos discípulos, celebrado com eles a Páscoa, instituído um memorial de sua morte e lembrança de sua vinda, que hoje nós chamamos de Santa Ceia. Saindo do cenáculo, eles foram em direção ao Monte das Oliveiras. E então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E ainda um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando-se para os discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E, indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade.
Este é o momento que eu entendo ter sido o mais importante para a humanidade. Se naquele instante Jesus pudesse ou tivesse resolvido deixar de seguir o que estava no propósito do Pai, nós hoje não estaríamos aqui falando ou comemorando a nossa salvação. Eu entendo que quando ele ora ao Pai e pede: Pai, passa de mim esse cálice, ele estava muito entristecido, angustiado, porque já naquele momento pesava sobre ele o pecado de toda a humanidade e precisava ser expiado com um derramamento de sangue, senão não haveria salvação. E quando ele faz esse pedido ao Pai, há um silêncio absoluto de Deus. Quer me parecer que o Pai, sofrendo tanto ou mais do que o Filho, ficou até mesmo de costas para Jesus para não vê-lo angustiar-se. E diz a Bíblia que a angústia de Jesus era tamanha, era tão forte, que sangue escorria dos poros. Tal era o tamanho da dor que Jesus estava sentindo. Mas ele não desistiu do caminho da cruz. E voltando, achou os discípulos outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. Já se fazia noite, já se fazia tarde. E Jesus, deixando-os de novo, ele foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Mas o Pai não lhe respondeu e deixou que o Filho tomasse a decisão. E Jesus decidiu morrer na cruz para que nós pudéssemos ser salvos. Então, chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Ali no Getsemane, Jesus se entregou para ser preso. Após um julgamento, eu diria inconstitucional, porque o tribunal da época não podia se reunir à noite para nenhum julgamento, em um processo totalmente ilegal, em que ele não teve ninguém que o defendesse, a sentença veio e ela foi trágica e triste. Morte e morte de cruz. Com o aval de Roma, Pôncio Pilatos, o governador,
põe em votação o que deveria ser feito com Jesus, após terem descartado Barrabás de ser crucificado, pois optaram que Jesus é que deveria ser crucificado. E a multidão, muitos daqueles que no domingo, chamado Domingo de Ramos, o aclamaram, agora bradam: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Foi Jesus entregue aos soldados romanos. E aí inicia a via dolorosa. Debaixo de açoites, carregando Jesus a pesada cruz que não era sua, mas minha e de todos vocês que estão me acompanhando. No caminho para o Gólgota, o Monte da Caveira, ninguém daqueles que ele amou e ajudou e curou se prontificou a ajudá-lo. Os soldados romanos pegaram um Simão de Cirene e o constrangeu, e Simão Cirineu o ajudou a levar a cruz até o Gólgota, onde o seu calvário termina. Era a hora sexta no relógio dos judeus, ou seja, 12 horas em nosso relógio, quando foi pregado na cruz. 3 horas de sofrimento, de deboche, de insulto, de dor. E na hora nona, ou às 3 horas da tarde em nosso horário, Jesus brada uma frase muito conhecida dos soldados romanos. Na língua latim, ele assim bradou: Consumatum est. Tudo está consumado. Esta frase era bem familiar dos soldados romanos, pois quando em campo de batalha o comandante se postava no alto do monte e um pouco mais abaixo dele o seu imediato, e ficavam a observar a batalha que estavam travando lá no vale. E quando esse comandante romano via que a batalha fora vencida e que restavam poucos inimigos, esse comandante gritava para o seu imediato e este gritava para os soldados: Consumatum est, consumatum est, ou seja, está consumado, a batalha foi vencida. Está consumado, a batalha foi vencida.
E naquele momento, na cruz, Jesus estava bradando um grito que o inferno jamais esperaria ter ouvido ou gostaria de ter ouvido. Consumatum est. A batalha contra o inferno e seus demônios havia chegado ao fim. A batalha contra o mal estava ganha. Tirando-o da cruz e levado para um túmulo emprestado por José de Arimateia, ali colocaram Jesus. E assim o fizeram porque após as 6 horas encerrava-se o horário dos judeus da sexta-feira, o pôr do sol, e entraria um sábado, e no sábado não é permitido aos judeus que mexessem com o que sobrara de Jesus na cruz. Mas Jesus havia prometido e dito aos discípulos que ao terceiro dia ele sairia do túmulo. E de fato, no domingo, após 3 dias, o túmulo não pôde reter Jesus. E triunfante ressuscita e abre a sepultura. Com a sua ressurreição, ele nos deu o poder de também ressuscitar todos aqueles que nele crerem. Poderão morrer, como de fato muitos já morreram até agora, mas quando a trombeta soar, aqueles que já partiram, eles ressuscitarão primeiro para serem arrebatados, e somente depois é que nós que estamos vivos subiremos para encontrar com Jesus nos ares. No domingo, após 3 dias, o túmulo não pôde reter a Jesus. E triunfante, ressuscita e abre a sepultura. Jesus subiu para o céu, mas antes ele instituiu aquela que ele chamaria a minha igreja. Assim ele instituiu a sua igreja, uma igreja vitoriosa. E nós fazemos parte de uma igreja vitoriosa que ninguém poderá vencê-la. Que hoje, rememorando a crucificação de Jesus como o Cordeiro sacrificado em nosso lugar, tenhamos nossos pensamentos e olhos focados na sepultura, que não pôde detê-lo, e nos dá a fé, e nos dá a certeza de que nós, como sua igreja, também venceremos e viveremos. Não importa o que o mundo diga contra o cristianismo, haja o que houver, nós, a Igreja de Jesus Cristo, sempre seremos vitoriosos contra o mal.
e os adeptos e seguidores do demônio terão que aceitar esta verdade, que Jesus venceu e nós também já somos vencedores. Termino desejando a todos vocês uma feliz Páscoa, porque Jesus venceu, nós também venceremos. Jesus vive e nós também viveremos, e ao deixarmos este mundo, com Ele estaremos por toda a eternidade. Pensem nisso. E eu termino dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe a vocês todos e até uma próxima vez, querendo